Olá, Salmos 30, 11 e 12 diz assim: Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Vemos o salmista aqui expressando alegria, alívio, como alguém que foi tirado de uma sepultura, alguém que estava imerso nas trevas, no pranto, no pecado, e agora experimenta nova realidade de vida, com vestes de alegria e com o coração cheio de gratidão, canta louvores ao Deus eterno. Convido você a refletir, se lembrar dos feitos poderosos do nosso Deus, de tudo que teve impacto direto e indireto na sua vida, do rio de amor e esperança disponível para todo aquele que nele crê. Vamos cantar com alegria. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Meu coração exulta, de alegria canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor, cantarei teu amor para sempre. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim.
coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor, mesmo sabendo quem eu sou. Cuida de mim com teu amor, com tua paz, enche meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sinto tua presença em mim, quero te louvar. Queridos irmãos, boa noite. Sou Hugo Araújo, da Segunda Igreja Batista de Macaé, e pela graça do Senhor, sou grato em estar aqui para falar sobre as coisas dele e a palavra dele. Pela graça do Senhor, vamos dar continuidade ao livro Experimentando Mais de Deus, do autor Tim Chester, especificamente no capítulo 14, que fala sobre o tema Debaixo do Capô. O autor inicia o capítulo fazendo uma afirmação, que você não precisa saber como funciona o motor de um carro para utilizá-lo, para dirigi-lo. Porém, precisa conhecê-lo quando problemas acontecem. Daí ele apresenta princípios do relacionamento com Deus. Princípios que nós já conhecemos, nós já utilizamos, mas que às vezes, irmãos, negligenciamos. E não conhecemos, ou quando conhecemos, o negligenciamos. E isso faz toda a diferença no nosso relacionar com Deus. Isso faz diferença da maneira como podemos interagir e experimentar das graças do Senhor, né? Esses princípios foram extraídos do livro Comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, do puritano Joe Owen, livro de 1657. Esses princípios falam do princípio 3 em 1, o princípio da Trindade, da forma como se relacionar com Deus Trino, e o princípio da união e comunhão. E assim, o cristão, todos nós, poderemos entender como podemos melhorar nosso relacionamento com Deus, melhorar e aprimorar cada vez mais o nosso relacionamento com Deus e desfrutar da comunhão com Deus com experiências que só Deus pode proporcionar ao cristão. Então, irmãos, para começar a discorrer mais sobre o capítulo, eu pergunto, você entende o que está envolvido no seu relacionamento com Deus? Você compreende essa união e comunhão que há nesse relacionamento? Se você compreende, se você entende essa comunhão em relação, ou se você não entende, vamos olhar mais por debaixo do nosso relacionamento com Deus e poder assim entender como poderíamos ter uma interação mais próxima e íntima com Deus. Ao continuar o capítulo, o autor fala do princípio 3 em 1, como eu falei anteriormente, que é o princípio que fala sobre a Trindade, ou o relacionamento com a Trindade. A natureza e a essência de Deus, irmãos, nós não a conhecemos, nós não temos plenitude desse conhecimento, mas Deus nos proporciona oportunidades de entender esse relacionamento, né? Quando nós nos relacionamos uns com os outros nas nossas vidas, dentro e fora da igreja, nas nossas vidas pessoais, familiares, trabalho e uns com os outros na igreja, isso denota e isso é uma demonstração de como podemos nos relacionar também com Deus. Se nós olharmos, irmãos, essa relação é pessoal. Então, devemos também nos relacionar com Deus de forma pessoal. Deus não é um ser abstrato ou um ser distante ou uma força que está distante, que inalcançável, que o cristão não pode alcançar. Pelo contrário, ele é um Deus trino, pleno, que vive em harmonia
e que vive dentro do cristão. Então podemos nos relacionar com Ele. Compreendendo essa essência de Deus, podemos melhorar o nosso relacionamento com Ele. Compreendendo que Ele é um Deus trino e que podemos nos relacionar com as 3 pessoas dele, poderemos melhorar nosso relacionamento com Deus. O relacionamento digno com Deus, irmãos, que traz dignidade para o cristão, é com as 3 pessoas de Deus e não com uma das partes de Deus. É aí que temos o verdadeiro encontro com Deus, quando nos relacionamos com as 3 pessoas de Deus. Pois, irmãos, não há relacionamento com Deus sem ser através das 3 pessoas dele. O John Owen diz o seguinte: pense em você se relacionando distintamente com cada membro da Trindade de Deus, com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito. Como estes estão agindo na sua vida, de forma distinta e simultânea. Agora, irmãos, pense como nós estamos respondendo a Deus que está interagindo conosco. Como estamos interagindo com Deus? Como estamos respondendo ao Deus que quer se relacionar conosco? O autor Tim Chester diz o seguinte: quando oramos, irmãos, pense em dirigir a palavra ao Deus Pai através do Filho pelo Espírito. Ao ler a Bíblia, pense no Pai se revelando através do Filho pelo Espírito. E o Filho comunicando seu amor por nós pelo Espírito Santo. Irmãos, isso é magnífico. O poder e a capacidade que Deus nos dá, nos fornece, nos chama em relacionar-se com Ele. De poder nos relacionar com Deus Trino e às vezes nem percebemos que temos essa oportunidade de nos relacionar com Deus do universo. Não podemos separar Deus ou as pessoas de Deus. Conhecer a Deus é conhecer a todos, a todas as pessoas da Trindade. Em João 14, 7 e 19, Jesus diz o seguinte: se vocês realmente me conhecem, conheceriam também meu Pai. Já agora o conhece e o tem visto. No versículo 9 ele diz: quem me vê, vê o Pai. Irmãos, não há distinção na Trindade. É maravilhoso saber que Deus habitou aqui. Para alguns, às vezes, é difícil de entender. A princípio, os apóstolos também tiveram dúvidas. Mas hoje, irmãos, nós temos a revelação de Deus. E negligenciamos isso. Deixamos o relacionamento com Deus de forma trivial e perdemos a oportunidade de desfrutar desses momentos maravilhosos. Encontrar Jesus é encontrar-se com Deus. Ser habitação do Espírito é ser habitação pelo Pai e pelo Filho também. Há algo muito maior na revelação de Deus. Há algo muito mais maravilhoso do que possamos imaginar. Há um Deus soberano interagindo e se revelando para nós e querendo interagir conosco. E às vezes nós viramos as costas para isso por motivos quaisquer. Irmãos, essa é a primeira parte do capítulo, que trata de como devemos entender essa relação com Deus Trino. Em seguida, o autor caminha para o princípio da união e comunhão com Deus. Owen diz o seguinte: o relacionamento com Deus é de mão dupla, ou seja, nós nos relacionamos e Ele se relaciona conosco. Deus desfruta e nós desfrutamos das graças de Deus. Nós entregamos fé através da fé, amor e adoração, e Deus se relaciona conosco. A salvação, irmãos, não só nos livra do pecado, ela nos oportuniza a desfrutar e a viver do ministério de Deus, de viver com Deus, de ter relacionamento com Deus. A fé nos leva a nos relacionar com Deus. A fé nos dá experiência com Deus. Não podemos confundir experiência com emoções e sentimentos, ou com outras coisas quaisquer, mas experiências que partem da palavra de Deus, da pessoa de Deus. Somos salvos pela obra de Cristo, não por nossas obras. É dádiva, é conquista de Deus, conquista dele mesmo, para desfrutar da sua criação. Então temos que ter cuidado com nossas experiências, temos que ter cuidado com o que esperamos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós em nossas vidas. Então essa comunhão vem através de Cristo, através de Cristo, para que possamos ter a comunhão e desfrutar dessas experiências que partem dele. John Owen nos mostra que a comunhão com Deus flui de Cristo.
A união é dádiva de Deus através de Cristo. Nos proporciona experiência, mas todas vindo de Cristo. A graça de Deus nos proporciona união e comunhão através dele, e não dos nossos atos. E por ser um relacionamento de mão dupla, irmãos, às vezes nós o negligenciamos. Em qualquer relacionamento, irmãos, não existe relacionamento único. Em relacionamentos são sempre com mais de uma pessoa. E às vezes nós negligenciamos esse relacionamento com Deus, seja por falta de interesse ou seja por interesse apenas em nós mesmos. E é importante conhecer nossa relação com Deus. Nossa união provém dele, mas nós contribuímos para essa relação. Não há forma de adquirir experiências com Deus sem se relacionar com ele. Então, para nos relacionarmos com Deus, precisamos ter intimidade com Deus, né? Porque é na relação com Deus Pai, que vem da obra do Filho, que podemos desfrutar do Espírito de Deus, e não de outra forma. Como o próprio autor fala, o Tim Chester, a fé estende a mão e ergue os olhos para Cristo, e não para nós mesmos. E ele diz ainda que crescer na fé é aprender a discernir o envolvimento da Trindade nas nossas vidas, mesmo quando não sentimos esse envolvimento. A fé, irmão, vence o mundo e proporciona essa vitória, que pode ser superar nossos sentimentos e nos apresentar experiências, mas experiências que provêm de Deus e não de nós mesmos. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 4, o autor nos mostra que o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, irmãos, se queremos nos relacionar e ter intimidade com o Deus Pai, temos que nos relacionar com Deus Trino, com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito. A partir daí, de Cristo, temos a união com o Pai, que nos proporciona a devida comunhão. E aí podemos desfrutar de experiências com Deus. E no final do capítulo, o autor fala da alegria completa. E demonstra as características da pessoa de Deus, ou seja, da personificação de Deus através do Evangelho. Em 1 João, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 4. Ele nos mostra que Jesus não é um ser abstrato, não é um fantasma, uma lenda, uma incógnita, uma utopia, mas sim a palavra da vida, a vida que se manifestou, a vida que estava com o Pai se manifesta ou se manifestou. E no versículo 4 ele nos apresenta: escrevemos essas coisas para que nossa alegria seja completa. Ou seja, irmãos, não há alegria completa sem Jesus. Não há desfrutar do Pai, não há desfrutar de alegria, de ter experiências, comunhão e união, senão através de Jesus. Então, irmãos, para onde deveríamos estar voltados? Para qualquer coisa, outras coisas, ou para a palavra de Deus, para a interação com Jesus? É pela graça do Senhor Jesus e a misericórdia dele que temos comunhão com ele, né? E podemos desfrutar da Trindade. Somos de Deus, somos igreja de Deus. É nosso dever cumprir o que o Senhor nos deu como promessa e fazer nossas ações aqui na terra. E desfrutar de Cristo nessa comunidade chamada igreja, que o Senhor nos deu para desfrutar da alegria que se faz plena, como Ele mesmo fala em Sua palavra. É no prazer do Filho, irmãos, que temos a alegria em compartilhar o Seu Evangelho, para que todos possam desfrutar da Boa Nova. E é isso que o capítulo se encerra, mostrando a alegria do cristão em encontrar e desfrutar de Deus. Irmãos, através desse capítulo eu trago algumas conclusões que expressam em 4 tópicos. O primeiro tópico fala do seguinte: nós temos o privilégio de se relacionar com o Deus do universo. Temos também o privilégio de entender a revelação dele. Não podemos negligenciar esse privilégio. Não podemos negligenciar essa relação. Nosso contato não é com um Deus impessoal, com um Deus distante, ou um Deus de utopia, mas um Deus presente, um Deus trino que nos proporciona comunhão com Ele. Em terceiro lugar, irmãos, podemos desfrutar da forma certa da maravilha da graça de Deus. Devemos contribuir com o nosso relacionamento com Deus.
Devemos contribuir com a relação que temos com Deus e não negligenciá-la por qualquer outra coisa. E em quarto lugar, irmãos, como ter intimidade com Deus, como viver o relacionamento com Deus sem intimidade com Deus. Devemos ter intimidade com Deus, devemos buscar as coisas de Deus, devemos nos envolver nas coisas de Deus, para assim desfrutar da comunhão, da união, do Deus Trino, das experiências de Deus. E por fim eu pergunto para nós refletirmos: você entende o nosso Deus como um Deus pessoal? E se relaciona com Ele de forma pessoal? A palavra de Deus nos mostra que Ele é um Deus pessoal. Como está o seu relacionamento com Deus? Você precisa melhorar em algo para desfrutar da maravilha de Deus em se relacionar conosco? É isso que esse capítulo nos mostra, irmãos, onde precisamos nos aprimorar e para desfrutar da grandiosa misericórdia de Deus em se relacionar conosco. Que Deus continue conosco, que Deus nos guarde e nos proporcione mais relacionamentos com Ele e com o próximo. Até a próxima oportunidade e que Deus nos abençoe.